Paulo para ser apóstolo. E nesta aula nós vamos tratar a vocação de Paulo para ser apóstolo dos gentios. A palavra apóstolo significa alguém que foi enviado, né? Mas esse alguém que foi enviado por uma comissão, alguém que foi enviado por uma turminha, seja uma igreja ou, vamos dizer assim, uma equipe apostólica. Então, a palavra apóstolo literalmente significa mensageiro. Um mensageiro diferenciado, um mensageiro com uma autoridade diferenciada. É como um cônsul, que ele está num país representando aquele país com um propósito. Né? Então, ele tem um status diferenciado por esse motivo, tá? Porque ele é mensageiro de um propósito, de uma comissão. Então, ele desfruta de uma autoridade e um comissionamento que procedem de um organismo mais elevado que ele mesmo. Vamos dizer assim, a nossa igreja vai ungir o pastor Marlon, estou dando um exemplo. Então, tem uma equipe na igreja de presbíteros e pastores que precisam entender que esse é o chamado dele. Então, ele se reúne com toda a igreja e o envia para aquele determinado propósito, dando autoridade. Então, o apóstolo é diferente do que muitas pessoas estão fazendo hoje. Tem muita gente que a pessoa chega no altar da pessoa, se diz bispo, aí ele não sabe nem quem ungiu aquele cara bispo, não sabe nem quem ungiu ele a pastor, não sabe nem quem falou com ele, mas o cara está pregando lá na igreja dele a primeira vez. Aí o cara diz, olha, Deus colocou no meu coração que você é apóstolo. Aí vai lá e unge o pastor da igreja. Isso não funciona, é meio que, vamos dizer, diante dos reinos de Deus, isso é ilegal. O cara não está sendo enviado por ninguém. Quem é a comissão que enviou ele? E essa pessoa que é ungida por esse alguém, de repente ela se titula maior que todos os outros, né? Então pode ver que a palavra apóstolo não está dando um cargo maior para ninguém. A palavra apóstolo é alguém que foi enviado por uma comissão, por uma autoridade maior que ele mesmo. Então, no uso neotestamentário, o termo apóstolo traz o sentido de alguém que fala com a autoridade daquele que o envia. Então, ele está debaixo da autoridade de uma comissão, de uma turma, de uma igreja, para fazer determinado propósito em determinada região, né? Hoje nós temos muitas igrejas neopentecostais abertas, onde temos pessoas que foram ungidas as apóstolos, e você não sabe nem quem ungiu, nem a comissão que o enviou, nem por que ele está ali. E ele está fazendo a função de um pastor. Então, para quê? Então, a palavra apóstolo, ele tem uma vocação, e ele tem uma autoridade daquele que o envia. Ele não se intitula, né? Ele precisa entender isso. Outro exemplo, a doutora Neuza Etioca, ela tem um propósito no Brasil de cura e libertação, a qual ela foi enviada por uma equipe de homens de outros países que disse, você vai abrir as portas desse ministério naquele país. Então ela vai e faz determinada estudo e ensino, abrindo as portas para cura e libertação nesse país. Outros homens são enviados para colocar a visão dos 5 ministérios e assim por diante. Mas o apóstolo, ele precisa ser enviado com um objetivo. E ele precisa atuar nos 5 ministérios, que foi o que aconteceu com Paulo, com Pedro, com tantos outros que foram escolhidos pelo próprio Cristo. Eles eram mestres, eles eram pastores, eles eram profetas, não que eles se moviam nos 5 ministérios diante do seu chamado principal. Um exemplo, o chamado principal de Paulo era o evangelista, né? Ele ganhou muitas almas. O chamado principal de Tiago era pastorado. Então, mas ele se movia nos 5 ministérios. Então, o apóstolo não é simplesmente alguém que auto se intitulou, mas é alguém que foi reconhecido por uma equipe, seja uma comissão, seja a sua igreja, em total concordância de que ele tem um chamado diferenciado para aquela vocação. Então, o ponto de partida da vocação de Paulo
ele relata em Gálatas capítulo 1, versículo 15, que diz assim: Paulo, apóstolo, só uma pergunta, tá travando para vocês? Porque para mim aqui consta que o vídeo tá travando, tá normal? Pra mim tá normal. Amém. Então tá normal. Ok. Normal. Então vamos continuar. Em Gálatas capítulo 1, versículo de número 15, Paulo, o apóstolo, não dá parte de homens, ele diz, né? Nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo, por Deus e Pai, que ressuscitou dentre os mortos. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. O que Paulo está dizendo com isso? A equipe apostólica escolhida pelo próprio Cristo, eles precisavam de provas, de testemunhas, porque tudo nos céus e na terra da igreja de Cristo é feito com testemunhas. Até quando eu vou acusar alguém de pecado, eu preciso de provas e de testemunhas, tá? Isso é lei no governo de Deus. O próprio Deus fala, existem 3 testemunhas nos céus. Então, diante de Deus sempre tem suas testemunhas. Então, o apostolado ele precisava de suas testemunhas e de suas provas. É tanto que tem igrejas que eles falam que hoje não tem mais apóstolo porque para ser apóstolo precisava ver Cristo ressurreto, precisa andar com Ele, né? Precisa de provas a respeito disso. E Paulo aqui ele está deixando bem claro: eu não passei por essa comissão, eu não passei pela aprovação desses 12 apóstolos, ainda não fui lá, mas eu fui escolhido desde o ventre, como Jeremias foi escolhido desde o ventre. Ninguém chegou para Jeremias, um levita da tribo sacerdotal, que tinha a função do seu pai e ficar no lugar do seu pai, na sua função de levita e sacerdote, e sumo sacerdote. De repente Deus chega para Jeremias e diz: Jeremias, você não vai ser mais sacerdote, você vai ser profeta das nações, porque eu te escolhi desde o ventre. Entende? Então Paulo, ele está dizendo: olha, diante de tudo que eu estudei, diante de tudo que eu busquei, diante de toda a doutrina dos meus pais, diante de tudo que eu aprendi, Deus falou para mim: desde o ventre eu te escolhi, eu te separei para esse propósito aqui. Então o chamado de Paulo foi estabelecido por uma presciência de Deus. Quando o próprio Jesus manda Ananias, no capítulo de Atos 9, versículo de número 15, a qual nós lemos, né? Diz assim: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Então veja que Deus não trabalha desorganizadamente. Deus, ele usa uma testemunha, que Ananias era um discípulo fiel do Senhor Jesus Cristo e da sua igreja. Então era um homem, vamos dizer assim, bem conhecido, onde suas palavras eram aprovadas, tinha uma certa autoridade, né, diante do próprio Deus. Então Deus escolhe esse homem para ir até Paulo e dar provas para Ananias de quem é Paulo para Deus. Então veja que Paulo já tem uma testemunha diante de Deus e diante dos homens, tá? Ele não foi levantado também aleatoriamente, né? Paulo não recebeu o seu apostolado de Ananias, tá? Que isso fique bem claro. E ele deixa isso bem claro em Gálatas capítulo 1, versículo 15. Quando Ananias impõe as mãos sobre ele, né? Não está nomeando ele a um apóstolo de Jerusalém, tá? Porque muita gente usa esse texto para dizer: ai, que o pastor fulano veio na minha igreja e me ungiu apóstolo, agora eu sou apóstolo. Não, não é assim que funciona. A igreja precisa estar em concordância. Uma comissão precisa entender o chamado daquele cara para enviar ele para uma determinada função. No seminário presbiteriano para pastores, a qual eu e o pastor fazíamos, essa foi uma das perguntas polêmicas de uma das aulas do Novo Testamento. Não lembro se é Antigo Testamento ou Novo Testamento, mas eu perguntei para esse pastor, para esse professor, e eu disse: me explica sobre apóstolo, né? Porque, um exemplo, a igreja presbiteriana, ela recusa completamente. E nós estávamos falando desse assunto, então ele precisava expor isso para os alunos, né? E ele disse: a palavra apóstolo literalmente é um enviado, como um missionário é enviado para uma determinada função em nome da igreja. Só que nós não usamos esses termos hoje na igreja para não confundir a igreja diante de tudo que foi ensinado com o passar do tempo. Então a gente prefere ficar com a palavra missionário. Então, enfim.
Então, Ananias, ele não determina para Paulo do próprio Deus e dos homens. Paulo destaca que o seu chamado, em Gálatas capítulo 1, não veio de homens, mas veio do próprio Deus, né? Não foi uma comissão que se reuniu, como se reuniram os apóstolos, para escolher alguém para ficar no lugar de Judas. Foi o próprio Deus que o consagrou. Assim também, Deus escolheu Paulo antes do seu nascimento, como eu já expliquei, da mesma forma que ele escolheu a Jeremias, né? Quando ele tinha uma função, Deus chega para Jeremias e diz: não, você é profeta porque eu te escolhi como um profeta. Então, Deus separa Paulo com um propósito especial. Então, o ministério na plenitude do Espírito Santo, está no segundo subtópico. A prova de que Deus deu a Ananias, de que Paulo agora era um irmão convertido e não um assassino, e não mais um perseguidor da igreja, é que ele seria batizado com o Espírito Santo. Lembra do que eu falei? Tudo que Deus faz com testemunhas e com provas, tá? Então Deus dá a essa testemunha diante dos homens e diante de Deus, que é Ananias, provas legais de que Paulo estava completamente convertido para exercer a sua função. Então, quando Ananias impõe as mãos sobre eles, ele recebe o poder de Deus, a plenitude do Espírito, que é o revestimento e o derramamento de poder, conforme Atos capítulo 1, versículo de número 8, que deixa bem claro: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda Samaria e até os confins da terra. Então, tanto os dons como o batismo precisa de testemunhas, tá? Isso é um detalhe muito importante, porque as pessoas chegam na igreja e dizem: eu sou profeta, e acham que pode sair enfiando o dedo na cara de todo mundo. Não. Um profeta, para agir como um profeta dentro de uma igreja, ele precisa ser reconhecido pela igreja diante das suas profecias, que as suas profecias são confirmadas diante da igreja local. Então não é assim: o profeta veio lá da tomba da milonga, chegou aqui, falou o que quis e todo mundo recebeu. Isso é uma loucura, porque ele pode profetizar de acordo com a alma dele e não de acordo com o Espírito Santo. Ele pode usar o dom dele na alma e pode tanto abençoar como amaldiçoar. Então nós precisamos que a igreja tenha profetas que esse profeta tenha a própria igreja como testemunha de que as suas obras e os seus dons são legais e reconhecidos diante da igreja local. Então, tanto os dons precisam ser testemunhados diante da igreja, que são legíveis, são legais, são confirmados pela igreja, como o próprio chamado da pessoa. Tem muita gente que diz: ai, eu sou pastor. Por mais que ele tenha a unção e o dom, o chamado para ser um pastor, ele precisa entrar pelos olhos, vamos dizer assim, do olheiro da igreja. Ele precisa ser observado, ele precisa ser submisso, porque o próprio Cristo foi submisso, né, ao próprio Deus e à igreja de Cristo, a igreja do próprio Deus na terra. Então todos se submetem para servir. Se uma pessoa chegar: eu sou pastor, e não é capaz de se submeter, né, então ele não é pastor. Ele precisa passar pelos olhos do grande pastor, do grande olheiro, ser observado, ser aprovado. Então, tanto os dons como o batismo nas águas, veja que o batismo das águas não é para a salvação, né? Isso é claro. Mas ele é uma testemunha. Eu estou descendo as águas, tem mais de 20 testemunhas ao meu redor que viram, né, que eu decidi fazer parte da igreja de Cristo. Então, batismo nas águas, os dons, tudo precisa de testemunhas e tudo precisa ser confirmado pela igreja de Cristo. Veja que Ananias vai até Paulo para confirmar, né, que Paulo realmente foi convertido, porque quando ele impõe as mãos sobre ele, ele recebe o poder, o dom do Espírito. Então,
Um detalhe bem importante a respeito do poder, do dom de Deus, que é o próprio Espírito. Quando o homem recebe o revestimento de poder, né? Por que que o homem precisa disso? Porque quando o homem pecou, ele perdeu a glória do Espírito. Ele fica somente com a glória das coisas criadas. Ele não deixa de ser a coroação, a coroa da criação de Deus. Então ele perde a glória somente das coisas espirituais, ele perde a glória do Espírito. Então o homem recebe uma dádiva de Deus por meio de Cristo Jesus, que é a fé, que é o dom de Deus, para que através dela o homem possa buscar essa glória. Então Paulo se converteu. Houve provas legais de que ele foi convertido. O próprio Cristo se apareceu diante dele. E Ananias vai diante dele e agora impõe as mãos sobre ele e ele reveste, ele recebe esse revestimento de poder, né? Primeiro vem a fé para buscar esse revestimento de poder, né? Então, diante de tudo isso, Paulo agora recebe esse revestimento de poder pelas mãos de Ananias e é uma prova legal de que ele é um homem convertido. Diante dele, esse homem se torna o maior missionário, o maior pastor, o maior pregador, o maior teólogo, o maior plantador de igreja da história do cristianismo. Ele pregou em tempo e fora de tempo, ele mesmo deixa isso bem claro. Ele pregou em prisões, ele pregou em liberdade, com saúde, na doença, né? Muitas vezes, em uma das suas cartas, ele diz que outra pessoa está escrevendo, porque ele não consegue escrever, porque os seus olhos ainda estão inchados ou quase cegos da última surra que ele havia levado, né? Então ele pregou nos lares, mas também pregou nas sinagogas. A revista deixa bem claro que Deus não mudou o nome de Saulo, no terceiro subtópico. Deus mudou ou não mudou? Literalmente, Deus não muda o nome de Paulo. Muitas pessoas pensam que Saulo virou Paulo, mas isso é um pensamento errôneo. Deus não trocou o nome de Saulo para Paulo. É verdade que a Bíblia não há registro algum, de ocasião alguma, de que Deus mudou o nome de Paulo, né? Mas por um acaso, de repente, de Saulo, ele começa a ser chamado de Paulo. E também no livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, há uma referência direta a Saulo já como um homem repleto e cheio do Espírito Santo. Isso está em Atos, capítulo 13, versículo 9. Então, Saulo, também chamado Paulo, que esse texto de Atos, capítulo 13, verso 9, chama Paulo de Saulo, também chamado, olha o que o texto diz, também chamado, né? Então, quer dizer, ele tem dois nomes. Essa é a referência interessante, porque ela explica que Saulo também é chamado de Paulo. Então, por que isso? Porque Saulo era um judeu legítimo, nascido na cidade de Tarso, da Cilícia. Ele pertence à tribo de Benjamim, a qual ele deixa bem claro, como o rei Saul também. Então, por ocasião do seu nascimento, né, que ele recebe o nome judaico de Saul, né, igual o nome do primeiro rei de Israel, né, que era Saul, inclusive também pertencia à tribo de Benjamim. O nome Saul significa pedido ou desejado. Então, Saulo também tinha cidadania romana, nós não podemos esquecer disso, herdada pelo seu pai, eu já falei aqui em outras aulas. O pai dele era um homem que tinha boas condições financeiras, porque não era todo mundo que poderia comprar a cidadania romana. E ele deixa bem claro em um dos textos que o pai dele comprou quando ele ainda era um bebê. Então, ele herdou essa cidadania romana desde quando ele era bebezinho, desde o seu nascimento. Então, como cidadão romano, ele tinha outro nome. Então, é assim que podemos explicar o nome de Paulo, que no grego, né, nas versões gregas, aparece como Paulus, mas vem do latim, que é Paulus, que significa pequeno. Portanto, Paulo provavelmente é um cognome romano de Saulo, sendo ele agora apóstolo dos gentios, né?
ele começa a usar o seu nome de Paulo, né? Ele não estava mais nas sinagogas, ele não estava mais em segunda ordem, mandato dos sacerdotes judeus, ele não estava mais na lei ortodoxa dos seus pais, então ele deixa de usar o nome judaico, como ele vai diretamente para os gentios, então ele passa a usar o nome romano de Paulo. Ele tem, no tópico de número 2, que a revista nos descreve, ele tem uma vocação efetiva pelo Cristo ressurreto. Saulo viu o resplendor glorioso de Cristo ressurreto. O texto narra que Paulo e seus companheiros de viagem aproximaram-se de Damasco. Subitamente uma luz intensa do céu brilhou ao seu redor e fez ele cair por terra. Isso, ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz que ouvia essa voz. E quando Paulo pergunta: quem és tu, Senhor? A voz responde: eu sou Jesus, a quem tu persegue. 4 coisas aconteceram nesse momento. Paulo viu uma luz. Subitamente uma grande luz, diz o texto de Atos 22, uma grande luz do céu brilhou ao seu redor. Atos 9 também está descrito isso. Uma grande luz do céu tão forte que abriu os olhos da sua alma e tirou a sua visão física. Ele ficou cego por conta do fulgor daquela luz. Aquela luz era a glória do próprio Cristo ressurreto. Segunda coisa, Paulo caiu por terra. Aquele que prendia e levava manietados à prisão, aquele que encerrava a igreja de Cristo, agora estava sendo dominado pelo próprio Cristo. O Senhor quebrou toda resistência de Paulo, quando Paulo cai no chão. Terceira coisa, Paulo ouviu a sua voz. Não foi uma visão, né? Não foi um sonho, né? Mas tanto Paulo como os homens que estavam com ele ouviram e viram alguma coisa. Então, havia testemunhas naquele momento. Então, Paulo ouviu uma voz. E o mesmo Jesus que Paulo perseguia com fúria, agora fala poderosamente aos ouvidos de Paulo, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitar contra os agrilhões. Interessante, né, queridos, que as pessoas hoje estão perseguindo a igreja de Cristo, estão perseguindo pastores, estão perseguindo irmãos dentro da própria igreja e não percebem que estão lutando contra o próprio Deus, né? Ele mesmo deixa bem claro no texto que nós lemos de Atos, de Gálatas capítulo 1, verso 13, que diz assim: como sobremaneira eu perseguia a igreja de Deus e o assolava. Irmãos, isso é um fato. Toda fofoca, toda contenda, toda perseguição, seja qual for o pastor, seja qual for a igreja, você está perseguindo o próprio Cristo, porque a palavra de Deus diz que é Ele, o próprio Deus, que tem a pá, que tira, que limpa a sua eira. É Ele quem faz a separação do joio com o trigo. Ele deixa bem claro que o joio está no meio da igreja para provar o coração daqueles que são fiéis. Porque, irmão, como que uma luz pode se manifestar com a verdade se não há trevas? As trevas estão ali por uma permissão de Deus. Então, é Deus que limpa a eira, é Deus que tem a pá, é Deus que sabe o que está fazendo, Ele ainda tem o governo da sua igreja. A Bíblia deixa bem claro que todos prestarão contas diante dele de todas as obras feitas no corpo ou fora do corpo. Então não cabe a nós, né, sermos inimigos do próprio Deus, perseguindo a sua igreja. E quando eu falo de igreja, eu estou falando de um povo unido em um só local, em um só propósito, tá? Eu não estou falando do irmãozinho
né, que anda sozinho, que ele se diz ser a própria igreja, dono do seu nariz. Eu estou falando de um povo que se reúne como um corpo, onde o cabeça é Cristo, onde todos têm o mesmo propósito. E isso é a igreja de Cristo. Então, Paulo deixa bem claro que aquele que persegue este povo, persegue o próprio Cristo. E dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Então, Paulo, diante de tudo isso, pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus lhe responde: eu sou o Nazareno a quem tu persegues. Olha como Jesus fala com ele, né? Paulo chamava Cristo de Nazareno, que foi crucificado na cruz. Que há alguma coisa boa em Nazaré, né? Essa foi a pergunta que fizeram. Algo de bom pode vir daquela cidadezinha de 300 pessoas que não tem nada para oferecer para ninguém. O que pode vir de Nazaré, né? Então Jesus está dizendo: aquele que tu não dá valor, aquele que tu acha que é um simples coitado que morreu na cruz, né? Eu sou o Nazareno a quem você persegue. Então, o mesmo Paulo que perseguia Jesus, Atos 26, agora chama ele de Senhor e se prostra diante dele. Não há salvação sem que o pecador se renda e se prostre diante do seu Senhor, né? Paulo reconheceu que precisava ser guiado pelo Senhor. E a sua autossuficiência acabou no caminho de Damasco. Ele agora pergunta: Senhor, o que farei? Primeira coisa também, que mostra que a pessoa é convertida ao Espírito Santo e está pronta para ingressar na obra do Senhor. A primeira coisa que ele fala: em que posso servir? O maior propósito da igreja é de servir ao mundo. O próprio Cristo lavou os pés dos seus discípulos e disse: assim como eu vos servi, assim como eu fiz com vocês, façais vós também. O maior propósito da igreja é servir. E uma das provas de que Paulo se converteu é que ele, prostrado diante do Senhor, ele diz: o que eu posso fazer, Senhor? Em que posso te servir? Agora este homem está pronto para ser guiado, está pronto para obedecer. Tem muita gente que chega na igreja e diz: pastor, estou aí porque der e vier. Aí o pastor diz: tá bom, vai, você pode ajudar na limpeza da igreja. Aí ele diz: mas danado, né? Pedi para o pastor para ajudar naquilo que a igreja está precisando, ele me coloca para lavar banheiro. Mas você não está disposto para servir? Se você está disposto para servir, você precisa estar pronto para aquilo que a igreja precisa e não para aquilo que você quer. Eu acredito que, pelo menos foi comigo, todo pastor começa servindo. E mesmo que ele seja sentado na sua cadeira pastoral, observando e direcionando a igreja de Cristo, ele continua servindo. E ele é o que mais serve, né? Então, muitas pessoas não querem servir, né? Querem mostrar o que tem, tá? A igreja não precisa de pessoas que mostrem o que tem. A igreja precisa de pessoas para servir. Então, essa é uma das provas de que Paulo agora está pronto para ser o grande apóstolo dos gentios. Paulo, ele tornou-se o embaixador de Cristo, um pregador determinado do evangelho, logo após a sua conversão. Saulo seria, acima de tudo, o apóstolo dos gentios, uma comissão que o colocaria diante de reis, governantes, e não obstante, pregaria também aos seus compatriotas, segundo a carne, os quais o perseguiam, os próprios judeus. E diante dos seus compatriotas, ele é perseguido em Damasco, apedrejado em Listra, preso e açoitado em Filipos, escorraçado em Tessalônica e Bereia, chamado de tagarela em Atenas, tá? E de impostor em Coríntio. Enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, foi acusado em Cesareia e enviado para Roma, para o imperador, a qual ele foi decapitado, guilhotinado. Aí eu te pergunto: você se deixaria ser pastoreado por este homem, que foi perseguido, apedrejado, preso, açoitado, escorraçado, chamado de tagarela, impostor,
preso por acusações em Cesareia. Será que você se deixaria ser pastoreado por ele? É porque hoje nós estamos vendo muito isso dentro das igrejas. As pessoas estão se colocando no lugar de Deus, estão sendo juiz, né, do povo de Deus e não querem se deixar servir, nem se deixar ser guiadas, né? São pessoas insubmissas e elas começam a dizer, a apontar falhas de um ser humano. Não confunda falhas de um ser humano com pecado, tá? E não confunda, irmão, o chamado de alguém, né, com a sua justiça própria, com a sua insubmissão, né? Diante de um homem como Paulo, com acusações severas diante da lei, será que você seria membro dele? Hoje, por muito menos, sem acusações diante da lei, as pessoas não se deixam ser pastoreadas por pastores, quanto mais, né, diante de tudo isso que Paulo está passando e passou diante das igrejas. Mas ainda assim, ele continuou exercendo o seu chamado na mesma unção, na mesma vocação a qual ele foi chamado, porque ele sabia quem o chamou, né? A vocação mudou o rumo da vida de Paulo. Jesus Cristo chamou Saulo, o transformou num grande apóstolo, o qual seria responsável pela expansão da igreja no mundo gentílico. Não apenas plantou igreja, mas pastoreou com intenso zelo, formou pastores. Você pode ver nas cartas 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. São as famosas cartas pastorais. Escreveu 13 epístolas, né, que são mais conhecidas de qualquer outra obra ou escritas humanas. Suas epístolas têm sido alimento diário para milhões de crentes e não crentes, né? Aquele Renato Russo, cantor de Legião Urbana, o cara passou 2 anos estudando as epístolas e as cartas de Paulo, a qual uma delas chamou a atenção daquele homem e fez com que ele escrevesse uma música. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E disse que esse homem ficou 2 anos em parafuso por conta desse texto de 1 Coríntios capítulo 3, a qual ele faz essa canção através das cartas de Paulo. Então não tem homem no mundo que não se renda às escritas de Paulo, que não se renda ao que este homem escreveu, porque são verdades inspiradas pelo Espírito Santo. A vocação de Paulo, vamos terminar no horário e você diz glória a Deus. A vocação de Paulo e o aprendizado dele no deserto. O deserto é maravilhoso. Muita gente foge do deserto, mas é no deserto em que o intelecto humano é transformado, tá? Não é o espírito que é transformado, é o intelecto humano, por isso ele precisa passar pelo deserto. Moisés precisou ser desprogramado, descodificado no deserto, um homem de guerra, um homem de boa artilharia. Flávio Josefo disse que ele atravessou os desertos das cobras voadoras, um deserto que ninguém jamais atravessou. Um homem estratégico, matemático, poliglota e tantas outras coisas. Deus leva ele para o deserto para reconstruí-lo. E diante da selvageria, diante da violência de Moisés, Deus torna ele o homem mais manso da terra, né? O homem assassino se prostra diante de uma sarça que consome e chama a atenção dele. E naquele fogo ele é purificado, transformado, né? E Deus o traz para a verdadeira libertação. O homem que assassinou por qualquer coisa, né? Inclusive por ocultação de cadáver, matou um egípcio. Por quê? Porque ele era um homem violento. Deus o chama para libertar e ser o salvador do seu povo. E ele deixa bem claro, Senhor, eu não vou saber falar com o faraó. Isso, o texto no hebraico não está dizendo que ele é gago, não, tá? Esquece isso. Quando ele diz eu não sei falar, ele é por conta da violência dele. Então, Deus prepara todo o ambiente para aquele homem, levando aquele homem
há uma transformação tão grande no deserto que ele se torna o homem mais manso da terra. Então, o deserto é o lugar de mudança de intelecto, né, de temperamento, de controle humano. É o lugar onde você aprende a conhecer as suas emoções e saber aonde estão e saber controlá-las, né? No deserto recebemos orientações, Paulo recebeu orientação divina, recebeu mandamentos divinos, desenvolveu princípios que o tornaria diferenciado entre as nações em sua volta. No deserto também encontramos um grande homem, grande profeta chamado João Batista, porque ele anunciava e preparava o caminho do Senhor, então ele é separado do povo para trabalhar o seu intelecto. A graça nos leva a um lugar onde nós somos tratados com conflitos do nosso próprio eu. Isso é a obra de libertação do Espírito Santo, né? Ele vem para libertar e convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que o próprio Espírito, você deixa no texto, nos evangelhos, é bem claro, é o Espírito que leva Jesus e o deixa no deserto. É ele que conduz Jesus para o deserto. É ele que leva Jesus até o deserto, né? Para conflitar as suas emoções, né? No deserto, João Batista foi chamado de grande homem de Deus. No deserto, Jesus foi chamado de grande homem de Deus. Por quê? Porque no deserto eles fizeram a obra de Deus. Jesus no deserto, interessante em Lucas capítulo 4, quando ele é conflitado pelo próprio Satanás, né? Quando Satanás diz, faça dessas pedras pães, se jogue daqui, né? Atente contra o teu próprio Deus. No próprio deserto, quando Cristo é conflitado, ali Cristo está lidando com os conflitos internos e externos, literalmente humano. E ali no deserto, quando Cristo vence a Satanás, ele vence como um homem, pela sua autoridade de controle, de saber onde está cada emoção sua e saber usá-las. Ele tem total autoridade sobre Satanás. E Satanás está debaixo do jugo dele, porque ele é um homem que sabe usar o que tem dentro dele. Por isso que Cristo subjuga Satanás no deserto. Isso é muito importante para você. Que você saiba onde estão as suas emoções, onde estão os conflitos internos, saiba lidar com eles, para que você seja aprovado. Jesus foi chamado de homem de Deus no deserto porque ele venceu e ele cumpriu as obras de Deus no deserto. Paulo, logo após sua chamada, partiu para o deserto. Após reconstruir sua teologia no deserto, né? Após ser conflitado diante de tudo que ele aprendeu, né? Porque agora o espírito da lei está ensinando para Paulo sobre toda a lei que ele tinha em seu intelecto, né? E agora ele sai do deserto, vai para Damasco para pregar aos gentios. Assim podemos afirmar que o deserto não é apenas um lugar de provações e tribulações, mas, acima de tudo, é também um local onde Deus espera que nós venhamos responder para Ele da forma certa. Irmão, uma das obras do Espírito Santo, para que haja libertação, é conflitar o homem, tá? A ida do apóstolo Paulo para o deserto, no primeiro subtópico. Do terceiro tópico, o deserto é uma pedagogia de Deus para o seu povo, isso é literal. Quando o curso de nossa vida, por quê? Eu até preguei sobre isso uma vez e eu não quis entrar nesses detalhes porque eu acho que a igreja já sabe disso. Quando eu falei que o deserto é o caminho da adoração, né? No mesmo deserto que Moisés foi tratado, o mesmo deserto que Moisés foi conflitado, no mesmo deserto que Moisés
desconstruído e reconstruído, Deus diz, agora vai buscar meu povo e traz para esse mesmo lugar. E é aqui que eles vão me adorar. Então, esse deserto de conflitos é o lugar, é o caminho certo para a adoração. Quando o curso da nossa vida toma esse aspecto, Deus quer nos ensinar algumas lições importantes e nós precisamos estar prontos para responder para Deus. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 17 e 18, mostra que Saulo esteve na Arábia por 3 anos. E por que ele foi para a Arábia? Para ficar sós com Deus. Ele disse, não fui imediatamente consultar outras pessoas. Ele não foi diretamente para Jerusalém para falar para os apóstolos que ele era um apóstolo agora e que Deus tinha escolhido ele. Ele não foi encontrar-se com os apóstolos, como ele deixa bem claro. Eles eram apóstolos antes de mim. Mas fui para as regiões desertas da Arábia. Ele preferiu viver em um lugar na região desértica da Arábia, onde habitavam alguns grupos nômades, e ali era totalmente desconhecido, e ali ele poderia ser reconstruído e entender o que Deus realmente falava para ele. Moisés foi treinado no deserto por 40 anos. 40 é a idade de aprovação e amadurecimento do intelecto. Por isso, Moisés, após ser provado durante 40 anos, ele pôde libertar o povo da escravidão e guiar o povo rumo à adoração a Deus, né? Não existe vida de serviço a Deus sem sermos provados, principalmente o pastorado, porque o pastor, em toda a sua vida, ele é provado na sua fé. Então, a vida de um pastor sempre vai estar de altos e baixos, porque ele precisa o tempo todo ser conflitado em sua fé. Por quê? Porque a fé é o que ele mais usa e é o que ele precisa usar para guiar o povo de Deus. O segundo subtópico do terceiro tópico diz as lições do deserto, né? Saulo passou cerca de 3 anos no deserto, e o deserto é o único lugar que você deve estar vivo, tá? Tem muita gente que sai morto do deserto, igual Israel saiu. Não conseguiu entrar na terra prometida, não conseguiu entrar, não. Isso é fato diante da Bíblia. Se você não passar pelo deserto, você não entra na terra prometida. Se você não aprender a lidar com seus conflitos, você não recebe promessa nenhuma. Se você não aprender a lidar consigo mesmo e com seus conflitos internos, não tem como chegar à terra prometida, né? O deserto é o único lugar que você tem que passar sozinho mesmo, com seus conflitos, com as suas dúvidas, com as suas questões, com o seu eu, com o seu ego, com o próprio Satanás, né? Mas você precisa sair vivo, vivo o suficiente para responder para Deus. No deserto é o único lugar em que Deus vai fazer. O deserto é o único lugar onde Deus vai cumprir. O deserto é o único lugar em que é Deus que está agindo. Não vem de você e nem vem das suas forças, vem das mãos do próprio Deus. E para isso, você precisa estar vivo para devolver para Deus tudo o que Ele fez por você, né? E o salmista deixa bem claro que os mortos não louvam a Deus. Então você precisa literalmente estar vivo, respondendo para Deus da forma certa, para devolver para Deus, né? O que Deus fez por você e o que Ele te ensinou, né? Somos levados ao deserto para ser conflitados, e com os conflitos eu preciso entender a forma como eu reajo. Eu só vou saber se eu sou um selvagem, se eu for conflitado por um selvagem. Eu só vou saber se eu sou um fofoqueiro, se um fofoqueiro me ligar para falar da vida dos outros. Eu só vou saber se eu sou um mentiroso, se eu for conflitado diante de uma grande mentira. E como eu vou responder com verdade, com mentira, é o que vai estar dentro do meu coração. Eu só vou saber se eu realmente tenho uma mudança interna dentro de mim, quando Deus colocar para fora tudo que realmente está dentro de mim. Eu só vou saber se eu sou uma adúltera, se eu passar pela aprovação
de um adultério. E nesse adultério eu não responder com vingança, mas com perdão. Então, no deserto eu preciso ser conflitado, né? Quando Jesus foi levado ao deserto, a Bíblia diz que ele foi conflitado em todas as situações humanas, tá? Porque no deserto eu preciso entender como que eu vou reagir, né? A lei da reação, né? Eu só vou saber o que está dentro de mim, a forma como eu reajo. Então, se eu tenho tristeza, se eu tenho amargura, eu preciso entender de onde vem e como que eu vou lidar com isso, né? Então, o deserto é um lugar de treinamento do Espírito Santo. Ele levou os grandes homens para o deserto, para os treiná-los, para amadurecê-los. Não existe maturidade, Paulo deixa isso bem claro, se não houver um equilíbrio temperamental. Eu posso ser uma pessoa explosiva, porque todos nós, diante da psicologia, temos um temperamento. Eu posso ser explosiva, mas se eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu vou ser explosiva e não escandalizar ninguém, tá? Na Arábia, fica cerca de 320 quilômetros do sul de Damasco, 160 quilômetros do sudeste de Jerusalém. Tendo em vista que Jesus passou 3 anos treinando seus apóstolos, e agora ele passa 3 anos treinando Saulo, como um apóstolo chamado fora do templo. Olha que interessante isso, né? Não é à toa que ele passou 3 anos nesse deserto. Por que 3? Como eu já falei para vocês, diante da numerologia bíblica, 3 representa o número das coisas espirituais. Por isso temos Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Né? Na Bíblia não existe a palavra Trindade, tá? Isso é um termo teológico para definir Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E quando Paulo se refere a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, está falando desse Espírito e dessas coisas espirituais que atuam dentro do homem. Então a teologia, para explicar melhor ou para confundir melhor a cabeça do homem, não sei, colocou o nome de Trindade. Então, o deserto é o único lugar que você se torna dependente de Deus. Por isso que ele é o caminho da adoração. Então, Saulo havia sido um fariseu que buscava agradar a Deus pela sua justiça própria. Acreditava ser aceito por Deus por tudo, diante de tudo que ele aprendeu, né? Então Deus leva ao deserto para esvaziá-lo, não esvaziá-lo da lei de Deus, não esvaziá-lo do que ele aprendeu acerca da lei do próprio Deus, porque o que Paulo nos ensina é a própria lei de Deus, mas para ensinar conforme a lei do Espírito, conforme o Espírito da lei, né? Ou seja, tudo que está oculto dentro da lei. Agora o Espírito traz para fora de uma revelação onde tudo se traz luz e Paulo passa a entender com a visão e com os olhos de Deus aquilo que ele não estava entendendo. O último subtópico, para concluirmos, fala sobre mais lições do deserto. Então, no deserto da Arábia, Saulo precisa dominar suas paixões, substituindo pela alegria da salvação em Cristo Jesus. Após a sua estadia no deserto da Arábia, a sós com Deus, preparando-se para o ministério que ele foi vocacionado, Saulo voltou para Damasco, pronto para pregar aos gentios. Logo, a primeira viagem missionária, Lucas começa a usar o nome desse apóstolo dos gentios, não usa mais Saulo, mas usa de Paulo, em vez de usar o seu nome judaico. Porque agora este Saulo, né, segundo a lei judaica, agora sai como apóstolo dos gentios. Então ele usa o nome romano, Paulo. Então uma mudança que indica, né, a propagação florente do evangelho entre os gentios. Esse grande homem sai mundo afora e ganha não somente cidades, mas continentes, não somente países, mas continentes. Então que com essa lição você possa aprender sobre a adoração no deserto,
sobre se prostrar diante desse Cristo ressurreto, sobre a importância de servi-lo, sobre a importância de estar com Ele, naquilo a qual você foi vocacionado, foi chamado. Esteja pronto para aprender, nem que seja sozinho, né? Porque não adianta nós queremos aprender na escola dominical, não adianta você querer fazer todos os cursos que uma igreja te oferece, não adianta você fazer faculdades teológicas, se você não passar pelos desertos da sua vida, se você não aprender com seus, a ser conflitado pelo Espírito Santo. Não adianta você querer servir a igreja de Cristo sem conhecer aquilo que está dentro de você mesmo, tá? Então que nessa manhã você guarde essa palavra e aprenda com o apóstolo dos gentios, como ele mesmo se prostrou diante do próprio Cristo, como ele mesmo foi guiado pelo próprio Cristo, ele mesmo ouviu a voz do próprio Cristo, e depois de ouvir, de se prostrar, ele diz: Senhor, o que eu posso fazer por ti? Então, que você possa entender a tua vocação a partir dessa aula, que você se prostre, que você ouça, que você se submeta, que você se esvazie e esteja pronto para servir essa grande comissão de Cristo, irmãos, porque o chamado é tão grande, que anjos desejam fazer aquilo que você está fazendo. Então não desperdice isso, ficando em casa, assistindo novelinha. Não desperdice isso, irmão, perdendo tempo, conversando com amigos. Esteja pronto, porque a igreja de Cristo precisa de você. Você pode ser um Paulo, que São Caetano, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, África, Amazonas, Mato Grosso, sul do país. Você pode ser um Paulo que Jesus precisa. Deus abençoe vocês. Amém? Fiquem com Deus.